Esquece por um segundo tudo o que você acha sobre Matrix, sobre Ghost in the Shell e sobre Cyberpunk 2077, porque um desses três existiu sem um único livro e esse livro acabou de virar série oficial confirmado agora. Você gosta de ficção científica pesada de hacker especializado em invadir computadores de inteligência artificial, hora de controle de um mundo que empresas gigantes mandam mais que governo? Senta aí porque essa notícia saiu faz menos de 24 horas e tem um detalhe que ninguém comentou ainda. Vamos direto ao ponto. Neuromancer não vai ser um filme, vai ser uma série 10 episódios na Apple TV, mas com estreia marcada para 22 de janeiro de 2027. E a primeira prévia do teaser foi mostrada agora mesmo na Comic Con de San Diego 2026, o maior evento da cultura geek do mundo. Só que tem uma coisa que quase ninguém está falando. Esse livro, escrito por William Gibson lá em 1984, é tratado por críticos e estúdios há décadas como praticamente impossível de adaptar. Vários estúdios tentaram e todos travaram no meio do caminho, então por que agora deu certo? É isso que a gente vai destrinchar até o final desse vídeo, o que já é fato confirmado, que é a teoria plausível dos fãs, o que ainda é puro mistério esperando resposta. Primeiro, o que já sabemos com certeza, Casey, vivido pelo ator Callum Turner, é apresentado como o melhor hacker do mundo, porque ele traiu a pessoa errada e a punição foi cruel. O sistema nervoso dele foi sabotado e perdeu a capacidade de se conectar ao mundo digital para alguém desse nível. E isso não é só perder um talento, é perder parte de quem ele é. Aí aparece uma proposta que ele não consegue recusar. Alguém que promete devolver essa capacidade para ele em troca uma missão que parece suicida. Do outro lado dele, Molly, interpretado por Bianca Middleton, uma mercenária com lâminas escondidas debaixo das unhas e implantes espelhados no lugar dos olhos. Ela não precisa de arma, ela é a arma. A missão dos dois envolve uma inteligência artificial de um poder quase impossível de medir e uma família bilionária dona de uma mega operação guardando segredos que ninguém, todo aquele dinheiro deveria conseguir esconder para sempre. Isso é sinopse oficial, direto o resto do elenco já dá pista sobre o tom da série. Mark Strong e Peter Sarsgaard estão confirmados no elenco principal junto com Joseph Lee e Clemence Poese. É aqui que a comunidade começou a especular pesado. Quem vai interpretar Armitage, o misterioso contratante que resgata Casey da escuridão? Isso a Apple não ainda revelou, e a teoria não é fato, mas o histórico de Sarsgaard em papéis de moral duvidosa faz o nome dele virar favorito entre os fãs. Presta atenção nisso, eu vou sempre separar para você, que é confirmado que a teoria aqui ninguém vende especulação como fosse fato. E já que estamos falando de bastidores, vale contar quem está por trás das câmeras. A série é criada por Graham Holland e J.D. Dillard, com Holland também como roteirista-chefe, showrunner. A produção é da Paramount Television Studios, com a Anonymous Content, a mesma equipe por trás das séries de tramas premiadas. Não é um time novato aprendendo em cima do livro Cyberpunk já escrito, é time experiente e apostando alto. Isso explica em parte porque dessa vez pode ser diferente nos últimos 40 anos, mas o estúdio colocou o Neuromancer em desenvolvimento e travou no meio do caminho. Roteiros foram escritos, diretores foram anunciados e o projeto sumiu de novo no silêncio. A internet já brincou tantas vezes com o início que virou quase piada entre os fãs antigos, mas um Neuromancer que nunca vai sair do papel até agora. Agora o detalhe visual que já apareceu na prévia merece atenção, um cenário com forte influência da cultura japonesa com pitadas visuais que lembram samurais dentro de um mundo digital. Isso bate direto com o clima do livro original, sempre fortemente inspirado na cultura urbana do Japão. Não é invenção da produção, é fidelidade ao material original. Isso muda a forma de entender essa adaptação. Historicamente, quando um estúdio tenta modernizar Neuromancer, ele erra a mão e entrega só um filme genérico de hacker. É o que a prévia sugere, é o oposto, manter a essência do livro intacta com efeitos visuais, só que a tecnologia de hoje consegue entregar. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa, porque realmente quero saber sua opinião. Você acha possível uma série respeitar o clima sombrio do livro original sem perder o ritmo de ação e que o público de
stream espera? Comenta aqui abaixo, eu leio praticamente todos os comentários. Voltando, a analista de cinemas e séries vem repetindo o seguinte: essa não é só mais uma estreia de stream, é o fechamento de um ciclo de 40 anos. Neuromancer não é um inspirado em Matrix, é ao contrário, o próprio conceito de cyberespaço, uma rede virtual coletiva onde a mente entra e o corpo fica para trás. Nasceu nesse livro anos antes de Hollywood. Pensa nisso, quando os irmãos Wachowski criaram Matrix, eles estavam na prática conversando com o universo de Gibson, que já tinha inventado décadas antes. O mesmo vale para Ghost in the Shell, a ideia de um corpo mecânico hospedado em uma mente que talvez nem seja mais totalmente humana, vem direto de Neuromancer. Em Cyberpunk 2077, o jogo carrega o próprio nome em uma homenagem ao gênero que esse romance praticamente fundou sozinho. Até Blade Runner, com aquela estética de luz neon refletida em poça de chuva e mega empresas, mandando mais que o governo, teve seu clima ampliado para esse livro que juntou tudo isso com uma ideia de mente humana conectada direto na máquina. Ou seja, quando você assiste a prévia de Neuromancer, você não está vendo mais um cyberpunk genérico correndo atrás da moda. Você está vendo a origem sendo contada pela primeira vez na tela. E tem outro ponto que a comunidade já está discutindo forte nas redes: os easter eggs, referências escondidas. Visuais da prévia, um deles, segundo as análises de fã, quadrado, lembra diretamente um símbolo que aparece no livro como uma marca visual de um hack de elite. Isso ainda não foi confirmado pela produção como referência intencional. É leitura da comunidade, plausível, mas não oficial. Guarda esse ponto, porque se confirmar depois, você vai saber de onde veio. Chegamos no ponto que mais divide a opinião de quem já leu o livro. A inteligência artificial no centro da história, no livro original, ela é descrita como algo que observa, manipula e planeja uma escala que nenhum personagem humano consegue entender por completo. É diferente de um robô vilão clássico. É mais parecido com uma mente espelhada, quase invisível, atingindo através de pessoas, de sistemas, de dinheiro e de série de conseguir passar uma sensação sem virar um vilão explicado cedo demais. Ela entrega o que os fãs mais antigos esperam há décadas. Isso ainda não dá para confirmar, só uma prévia de pouco mais de um minuto. Mas é o ponto que vai definir se a crítica trata essa série como obra-prima ou mais uma adaptação sem alma. E é por isso que a reação das redes nas últimas horas está dividida entre dois grupos. De um lado, quem já leu o livro e o que está a pé atrás e com medo de ver 40 anos de expectativa virarem só uma série de ação com estética neon por cima. Do outro lado, quem nunca leu nada de Gibson e só viu uma prévia totalmente vendido pela estética e pelo mistério. Os dois grupos concordam com uma coisa: ninguém esperava um anúncio desse tamanho nessa Comic Con. Pensa comigo no tamanho da aposta que a Apple está fazendo. 10 episódios de elenco de peso, uma obra-prima que fundou um gênero inteiro e tem de um lado emocional que vale sentir. Pessoas que leram esse livro na adolescência, nos anos 80 e 90, estão vendo décadas depois um sonho de tela virar realidade. Se esse universo de hacker, inteligência artificial e mega empresa mexeu com você, o próprio livro original de William Gibson está disponível em versão física e digital e é a leitura essencial para quem quer entender de onde vem boa parte da ficção científica que a gente consome hoje. Vale muito a pena ter essa estante antes da estreia, e se você curte esse tipo de mundo tecnológico levado ao extremo, vale dar uma olhada em Ghost of the Shell, em mangá, quadrinho japonês, em Cyberpunk 2077, tanto no jogo quanto nos quadrinhos, que expandem esse universo. São ótimas pontes para segurar a ansiedade até janeiro de 2027, e vou deixar o link na descrição. Recapitulando rapidinho o que é confirmado: série de 10 capítulos na Apple TV+, estreia 22 de janeiro de 2027, Carlo Tanner como Case, Brianna Middleton como Molly, elenco reforçado por Mark Strong, Peter Sarsgaard, Joseph Lee e Clemence Poesi, produção baseada fielmente no livro de 1984 de William Gibson. E o que ainda é teoria, quem interpreta a metade, o real significado dos easter eggs visuais da prévia, até que é o ponto da trama vai se manter fiel ao final original do livro. E me conta aqui abaixo, na sua opinião, Neuromancer tem tudo para ser o novo grande fenômeno cyberpunk da
da década, ou o peso de 40 anos da expectativa pode ser grande demais para qualquer adaptação entregar? Deixa sua teoria nos comentários, porque os melhores eu trago para o próximo vídeo dessa série. Valeu por chegar até aqui, prepara o seu ponto de acesso, porque a gente ainda vai entrar fundo nessa história antes de janeiro de 2027 chegar Las Vegas Nerd na área.